Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência hoje às nossas palestras. E como sempre o tema é praticamente o mesmo, porque ele é imenso, né? Os diversos aspectos a serem abordados. Mas vamos criar hoje uma imagem de dois mundos. Um mundo muito além desse, um mundo superior, em que resolveram um dia mandar seus filhos, suas crianças, para um país distante, para que eles pudessem, então, descobrir o conhecimento que eles continham já armazenado neles próprios. Então, os mundos foram criados assim, e seria esses mundos, então, onde o mundo energético se densifica tanto que chamamos de matéria, que seria a própria energia densificada ao extremo. Então, é o mundo material. Então, esse mundo superior, onde todos que estão aqui foram criados, foram mandados como crianças para começar suas vivências nesses mundos, para despertar o conhecimento disponível, potencial que estava em todas as crianças para se tornar disponível. E quando esse conhecimento se torna disponível, chama-se consciência desperta. Muito bem, ao longo do século essas crianças vieram para cá, levantaram um corpo e começaram suas vivências. Acontece que pela própria atmosfera e a própria densidade muito forte material do planeta, as matérias que aqui então começaram a viver não tinham uma vida muito longa. E aí, ao término desta condensação energética, convencionou-se chamar-se de morte, que na verdade é apenas um retorno ao outro mundo de onde viemos. Muito bem, com o passar das vidas, as crianças que aqui vieram, estou dizendo aqui nesse planeta, nesse pequeno endereço do universo, mas são em todos os endereços do universo, elas começaram então a adquirir certos comportamentos que não eram o esperado pelo mundo superior. Então, principalmente por esse planeta Terra, por os vários fenômenos atmosféricos e energéticos que aconteceram aqui, as crianças que para aqui vieram perderam completamente a noção de onde vieram, por que razão estavam aqui e qual era o grande objetivo de cada uma. Muito bem. Com o passar do tempo foi criando então a civilização terrestre, mas adquiriram-se muitos vícios que o mundo espiritual, ao dar a essas crianças a chamada capacidade de escolha, que deu-se o nome de livre-arbítrio, o mundo espiritual não pode intervir aqui com as crianças, porque elas têm a capacidade de decidir o que querem e o que não querem. Então, a partir daí, esse mundo superior, que nós chamamos espiritual, passou a observar suas crianças, qual o caminho que cada uma estava tomando. E eles observaram também que algumas crianças começaram a relembrar as suas origens, começaram a buscar realmente quem eram elas de verdade. E ao fazer isso, essas crianças, essas poucas crianças, nos bilhões de crianças mandadas para cá, começaram então a ser separadas como buscadores de si mesmos. Porque também foi dado a essas crianças, na totalidade, que somente elas seriam herdeiras delas. Ninguém mais herdaria um delas a não ser elas. Então, na verdade, cada um que está nesse mundo é herdeiro de si próprio, de si mesmo. Herdeiro, mas de quê? De tudo que você fizer, construir, fazer, deixar de fazer, negligenciar, enfim, escolher, deixar de escolher, tudo é seu. Então essas crianças começaram muitas a entrar num processo profundo de inconsciência e começaram a escolher sem pensar.
escolher por todos os lados, usando principalmente algo que foi criado aqui também pelas crianças, algo chamado fantasia. E com base na fantasia, as pessoas começam a escolher tudo que não é bom para elas, que vai atrapalhar a sua caminhada. Então, essas crianças que aqui vieram se transformaram então em pessoas inteligentes, mas não conscientes. Porque a inteligência nada tem a ver com a consciência. A consciência contém a inteligência, mas a inteligência não contém a consciência. Então, essas crianças que se transformaram em seres decididos e que escolhem a todo momento, começaram a escolher coisas que só prejudicavam a elas mesmas e ao próprio planeta em que elas foram mandadas. Então, o mundo espiritual aguarda, observando essas crianças, que vai chegar um momento que, se as crianças, hoje adultos inteligentes, não fizer escolhas adequadas a elas, à coletividade e ao próprio mundo em que elas estão, haverá sim uma intervenção necessária, porque é sinal que o que foi dado a elas para decidir também foi contra elas uma arma terrível. Tudo que é bom demais para as pessoas também contém um lado muito ruim. A própria água que nos alimenta, se você tomar água demais, você pode ficar doente. O alimento que nos é dado, se você comer demais de cada um deles, você ficará doente com certeza. Então, quando o ser humano aqui neste mundo não sabe decidir adequadamente o que é bom para ele e a quantidade, ele pode se perder. Daí criaram também as inteligências daqui muitos caminhos para indicar uma verdade que, na verdade, nem os próprios espíritos sabiam ou sabem. Primeiro criaram um misticismo para explicar coisas que ele achava que era daquela forma. Criaram deuses os mais diversos para explicar um poder que estava acima do próprio homem e que eles não sabiam. Criaram religiões, caminhos religiosos, criados pelo homem também, numa maneira de fazer algo que eles não sabiam nem para quê, nem como, mas para responder a isso criaram também figuras estranhas ao mundo da matéria, tipo céu, inferno, que eles também não sabiam como funciona, mas criaram, para justificar certos passos dados aqui. Então, quando o homem se desvinculou do seu conhecimento da origem, quando ele perdeu a origem, ele também perdeu o seu caminho. Mas algumas coisas é dada ao ser humano indiscutivelmente, como criação original. Primeiro, certas leis que funcionam perfeitamente. Tudo que você acredita é seu, está na sua vida e te pertence. Então, quando você, por exemplo, acredita que a sua família é amaldiçoada, será amaldiçoada porque você quer isso, você acredita e você puxa isso para você. Se você acredita que a sua vida é toda uma complicação terrível e que existe uma força superior que interfere na sua vida e acaba com a sua vida, então ela vai ser assim, porque você acredita e isso é seu. Para ficar mais claro, porque isso não é místico, não é religioso, é científico, tudo nesse mundo funciona com base na energia, em frequência, em vibração. Como disse o grande Hahnemann ao criar a homeopatia, o semelhante atrai o semelhante. Então, se um grupo de pessoas acreditam que existe uma magia terrível que envolve aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai estar envolvido numa força negativa muito grande, de baixa frequência, porque eles acreditam e puxaram isso para suas vidas e passa a existir.
Mas se você acredita que você é tão poderoso, que você foi criado por uma força superior, um princípio criativo imensamente grande, e que você pode tudo, e que você persistir, resistir e perseverar, você quebra qualquer barreira no seu caminho, isso é seu e você vai fazer isso. Você consegue. Então cada um é capaz nesse mundo de criar o seu paraíso e o seu inferno. Você faz a escolha a cada momento se você está puxando essa energia ruim para cima de você ou se você está criando uma energia poderosa na sua vida. Tudo funciona com base nesse princípio. Isso é científico, não é religioso e não é místico. Se alguém diz para você, te cerca na rua e fala, eu sou uma ledora de sorte, eu estou vendo na sua vida que foi feito um trabalho para acabar com você e que você vai passar por tanta coisa. Se você acreditar nisso, você vai passar, você vai sofrer isso, porque você acreditou, você assumiu, traz para mim, eu aceito, eu quero, eu admito, pronto. Então você está nessa energia. Mas se você diz para essa pessoa, olha, sinto muito, siga seu caminho, vai cuidar da sua vida, eu não me importo com isso, se foi ou não foi. Não me importo se isso existe na minha vida, se existe energia. Eu não me importo com isso. Eu desapego disso. Eu não admito para mim, eu não trago para mim, eu não creio nisso. Nada vai estar com você. Porque vai ser simplesmente você desapegou, deixou ir. Você não reteve com você. Essa pessoa vai embora, vai falar para outra, ela vai olhar, a mente dela vai criar muitas coisas. Pode ser que uma dentre 100 tenha o dom de ver. Pode ser. Mas grande parte é a mente ter essa capacidade de criar. Criar os fatos, mostrar figuras que não existem, tecer, e a pessoa não está de sobreaviso, ela então comete esse engano de dizer para outra coisas que na verdade estão no mundo das possibilidades infinitas. Possibilidades infinitas, sim. O mundo das possibilidades nos diz o seguinte, tudo pode acontecer, com qualquer um. Com a Terra, com o planeta, com tudo, o Sol vai morrer, tudo isso a ciência já diz, é uma possibilidade, vai morrer daqui a alguns bilhões, o Sol vai morrer, ele já está começando a morrer. Tudo é assim, porque são possibilidades. Com cada ser humano também existem as mesmas possibilidades todas. Quando você diz assim, eu creio nisso, uma possibilidade remotíssima que talvez nunca acontecesse com você, ela salta do último lugar da fila, passa aqui para frente para você. Por isso que as coisas que você acredita acontecem com você. Se você acredita que vai ser, você acredita piamente, como muitos casos que a gente já viu, que você vai ser assaltado, assaltada, você tem aquela certeza, então você vai ser assaltado. Que era uma possibilidade remota que talvez nunca acontecesse, vai acontecer, porque você já trouxe para você, eu creio, então me pertence. Você ficou dentro da lei. E essa lei, ela é automática. É uma lei que diz respeito à energia, frequência e vibração. Então, quando você diz assim, eu acredito, eu aceito que eu vou ser assaltada, você se liga a essa energia das pessoas que praticam isso. Então, é fácil. O endereço vai ser fácil localizar você, porque você está na mesma frequência, na mesma vibração. Todas as pessoas que aderem a um grupo religioso, por exemplo, ela só soma aquele grupo porque a linguagem dita, falada por esta religião, combina com a frequência vibratória que ela tem. Então ela aceita e adere ao grupo. Se a sua frequência... Está no nosso livro, gente, estou repetindo. Se a sua frequência sobe ao ponto
de querer mais do que aquela religião te oferece, você vai sair desse grupo e procurar outro que vai atender esta frequência maior de um conhecimento muito mais avançado do que aquela te oferece. Por isso que certos grupos vão para um agrupamento religioso, outras saem, outras passam a seguir uma seita, tudo. Outras ficam neutras, não participam de nenhum grupo por frequência vibratória. Porque o nosso mundo musical, por exemplo, ele é todo assim. As pessoas se ligam a uma música pela frequência vibratória dessa música. Todo som tem uma frequência e uma vibração. Todo som, toda canção, toda música. Há aqueles que se aderem, por exemplo, a uma música clássica e ele viaja naquele som. Outras gostam de um rock, outras gostam de uma música sertaneja. Por quê? Frequências vibratórias semelhantes à sua te atraem e você gosta e você participa. Assim também é a nossa ligação com o mundo espiritual. Quando maior um grupo fala de uma frequência mais alta, de um conhecimento mais profundo, e você está buscando aquilo, você vai aderir a esse princípio também. Quando há poucas falas sobre a Terra, sobre a grande consciência, o despertar da consciência, aqueles que estão, como Cristo disse, o nosso grande mestre, estão com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, eles vão ficar atentos a esta linguagem da consciência, que é a maior linguagem da frequência mais alta que tem sobre a Terra. Eles vão ficar atentos e vão buscar a consciência. Porque a consciência é o topo da pirâmide, é o resumo de tudo, é aquele momento em que o ser humano descobre que todo o conhecimento está dentro dele e não fora. Tudo o que ele busca, todos os mistérios, todos os segredos estão dentro dele. E quando se fala num princípio criador, num Deus, num Criador, no Pai, ele descobre que isso tudo está dentro dele, que não está fora. E que ele não precisa aderir a um grupo religioso, a uma seita, a uma filosofia para encontrar. Não precisa. Basta ele se tornar-se um buscador de si mesmo e ele se encontra. Persistir o tempo todo. Eu quero o caminho, eu quero achar o caminho de descobrir tudo isso. E é dado a ele, então, nesse momento, lá pela origem, o mundo espiritual da Terra onde nós viemos, Terra entre aspas, é dado, então, a quem ele está buscando os meios de chegar a esse ponto. Por quê? A grande, disparada maioria da humanidade vive o sono profundo da inconsciência. Não estão preocupados com o despertar. Não estão preocupados com o verdadeiro conhecimento que está aqui dentro. A maioria estão buscando fora, descobrir fora de si tudo sobre a vida, tudo sobre a trajetória do homem lá fora. Mas, na verdade, não, isso são notícias. Ele precisa buscar dentro dele, se quiser descobrir o seu caminho, a sua origem, a razão da sua existência, a razão, a pergunta, a resposta àquela pergunta grandiosa de quem sou eu? E a segunda pergunta, por que eu? E a terceira pergunta, para que eu? E uma quarta pergunta, de onde eu vim? E uma quinta pergunta, para onde eu vou? É tudo que o ser humano precisa, são essas 5 perguntas, a resposta delas, para que ele atinja a sua plenitude e não tenha mais dúvida de nada, não tenha mais conflitos, não busque e nem participam de conflito nenhum aqui nesse mundo. Aquela pessoa que começa então a caminhar o caminho da serenidade, sabe, do respeito a tudo e a todos, da admissão que cada um pode ser do jeito que quiser,
isso não quer dizer que ele será daquela forma. Ele será da forma que ele escolher. Jamais haverá uma pessoa consciente, ou aquele que está atingindo a consciência, qualquer tipo de preconceito, porque o preconceito é a capacidade, é a incapacidade que a pessoa tem de admitir que outro seja diferente dele, que queira coisas diferentes dele, que aceite coisas e pratique coisas diferentes dele. Quando você pensa assim, você está mergulhado na grande escuridão ainda da inconsciência. Mas quando começa essa luz interior sair e mostrar para você que tudo que está aqui, nada está errado, mas cada coisa está procurando o seu lugar, a sua adequação, o seu equilíbrio. Se um grande temporal chega e traz uma grande enchente no rio, não tem nada errado. Isso vai passar e esta enchente acalmará daqui a pouco e o rio buscará o seu correr natural e os lagos se tornarão serenos e plácidos. Tudo volta ao seu lugar. E esta pessoa no despertar começa então a aguardar esse momento, mas sem críticas, sem julgamentos, porque sabe que isso faz parte do equilíbrio de tudo. Às vezes o caos é tão importante que só ele é capaz de trazer o equilíbrio a tudo. Então, quando você deixa de se importar, de se preocupar com o que está acontecendo lá fora, mas se preocupa e julga o que está acontecendo com você mesmo, você começa então a trilhar o caminho do guerreiro, do grande guerreiro da consciência. Aquele que busca dia e noite sem cessar até o fim, se é que existe fim, esse despertar, essa luz que tudo clareia, que faz com que você tudo veja. E quando você começa então a fazer essa grande descoberta, o mais incrível que tem é que você então resolve esta grande equação que responde essa grande pergunta: quem é Deus? Quem é essa história do Criador? Você passa a compreender perfeitamente quem é o Criador. Porque você encontra aqui dentro a parte dele que ele deixou em você para sinalizar para você aonde ele está. E aí é fácil. Você encontrou você, descobriu isso, você encontra então esse grande poder, o princípio criador de tudo. Porque esse princípio criador, quando criou o homem, ele criou primeiro dois tipos de ser humano. Um que vai descobrir o conhecimento que está nele, viajando sempre pela matéria, por esse mundo denso, pisando nas pedras, pela dor que sente no pé, ele sabe que então aquele material é mais duro do que o seu pé, então o seu pé é mais suave do que ele. Bebendo um suco amargo, terrível, que ele vai saber: agora eu sei, este suco, então eu sei o gosto, chama-se amargo, porque quando ele entra na minha boca eu conheço. Então isso é conhecimento pela vivência. Quando você corta o seu braço, que o sangue sai, você percebe então que aquela dor que o seu cérebro anuncia está dizendo para você os cuidados que você tem que ter com o seu corpo para que ele não pereça nesse mundo bastante adverso com as nossas matérias. Quando você vai numa festa que você bebe muita bebida alcoólica, por exemplo, que você passa mal e no outro dia você está com a tremenda ressaca, é um conhecimento que você traz para você que todo o excesso é prejudicial, seja do que for. Que tudo tem o equilíbrio e o bom senso para direcionar você nas suas ações. Quando você usa a serpente que habita na sua boca para fazer
um comentário terrível sobre uma pessoa, e ela descobre, e ela vem até você, e tem uma grande confusão por causa disso, você descobre, você tem mais um conhecimento. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala jamais volta para você, a não ser em formas de efeitos terríveis. Aí vem uma outra lei, pensemos 10 vezes antes de falar alguma coisa de outras pessoas, por quê? Talvez 10 vezes ainda seja pouco. O mal que você pode estragar com uma palavra é terrível. Quando você vai aprendendo tudo isso, você vai ficando um ser tão pronto para caminhar no meio da multidão, no meio do desequilíbrio, no meio da violência, e você passa incólume sobre tudo. Você atravessa todos os pântanos tranquilo. Você atravessa todas as tragédias. Por quê? Porque você não tem frequência vibratória te ligando a nada. Porque se você comenta de uma maneira raivosa e ferina a vida de alguém, alguém também começa a falar de você e te atingir também e te ferir de várias formas, porque você abriu a porta para que isso entrasse na sua vida. Então, quando você pauta a sua vida por uma retidão, também os outros não conseguem entrar para te prejudicar. Tudo é uma lógica perfeita. Tudo é uma lógica perfeita. Quando alguém aqui nesse mundo diz para você que é um mestre, que estudou, que fez muitos cursos e que tem mestrado, você diz para ele, tá bom, se você é um grande mestre, então me diga quem é você, de verdade. Se ele souber dizer quem é você, ele é um mestre. Mas se ele não souber, ele não é mestre de coisa alguma. Ele tem notícias do conhecimento da Terra. Se para facilitar, você pode dizer então, para que você está aqui, você nasceu nesse mundo? Se ele souber também o seu grande objetivo na vida, ele é um grande ser nesse mundo. Então, o que nós chamamos de conhecimento aqui, formal, podemos dizer que são apenas notícias do conhecimento. Tudo isso que você vê a todo momento passando pelas redes sociais, são notícias apenas de coisas que muitas vezes não são verdadeiras, a maioria, e mesmo que sejam verdadeiras, não são conhecimentos, porque são notícias apenas. O conhecimento é aquilo que você vivencia profundamente com o seu ser ali. Daí o conhecimento. Nós fomos enviados a esse mundo para adquirir conhecimento pela vivência principalmente. Se você não viver, você não sabe. O grande filósofo que passou por esse mundo, chamado Sócrates, que todo mundo conhece, ele já dizia, eu só sei que não sei. A consciência vai dizer para você, vai levar a você a dizer o seguinte, eu sei, hoje eu sei que sei. Sócrates dizia, eu só sei que não sei. Quando você sabe porque não sabe, também você já é mestre. Por que que você não sabe? Já é uma grande resposta, porque você já... Aí quando você diz assim, eu sei porque não sei, significa que você sabe. Então significa que você é um grande mestre de verdade nesse mundo. Mas enquanto você disser que você só sabe que não sabe, ainda você é uma pessoa sábia, mas não um grande mestre. Porque o mestre sabe porque não sabe, então ele sabe. Então nosso grande objetivo nesse mundo é saber que sabe, é tomar posse do conhecimento verdadeiro que está aqui, que veio da grande fonte criadora. Esse é o grande objetivo de todos nós. Então precisamos tomar isso nas nossas mãos e nos libertar. Fulano falou, eu vi num livro tal, todos os livros escritos são cópia de outros livros.
Raramente vocês poderão encontrar um livro que não traz cópias de outros livros, de outros escritos. Porque para escrever um livro verdadeiro, você tem que ter uma abertura grandiosa da fonte de tudo, ou você tem que sair do teu corpo, viajar e ir lá. Ir lá e perguntar, como é isso? Como funciona isso de verdade? E eles vão dizer coisas para vocês que possivelmente vai contrariar muito o conhecimento aqui desse mundo. Então, cuidado com os escritos antigos, cuidado com o conhecimento das tradições dos ancestrais, porque se os ancestrais estavam dormindo, como que ele vai passar um conhecimento para outros que estão dormindo que vai chegar até você? Vocês imaginam a trajetória desse conhecimento. Muitas vezes são bons conselhos de vivência, mas não conhecimento verdadeiro. Se vocês lembrarem, muitos que nós temos notícia ainda de gerações passadas, a mínima ofensa às vezes do ser humano, o outro tinha que tirar a vida dele para se compensar. Olha bem se isso é conhecimento, né? De guardar para nós. A mínima ofensa a você, teria que tirar a vida, pagar com a vida. Como pagar com a vida? A vida é o dom mais precioso desse mundo. E nenhuma pessoa tem direito de tirar a vida do outro. Porque quando você tira a vida do outro, o que você está fazendo, na verdade, tirando a chance maior que ele tem, a grande oportunidade dele de acordar os conhecimentos. Olha bem a sua responsabilidade ao tirar a vida de alguém. Você foi a causa disso. Você imagina quando você voltar para lá, que perceber, você pode acordar de lá e ver o que você fez, vai ser terrível. Seu desgosto com você mesmo. Aquela sensação de culpa por ter causado aquele dano tão grande ao outro. Mas nesse mundo que as pessoas dormem, a grande, disparada maioria que dormem, muitos socorros são enviados à Terra para ajudar. E muitos socorros erroneamente, são incorporados a certos grupos indevidamente. Por exemplo, Cristo, quando veio, ele veio mostrar àqueles que dormem, que estavam dormindo placidamente na sua matéria, o que era um homem perfeito, o que era o ser perfeito. Qual o nosso caminho, nosso espelho, para chegar no molde? Dar um exemplo. Porque o exemplo, na verdade, é maravilhoso, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né, o ser humano. Então ele veio nos arrastar para essa verdade do ser humano perfeito. Não violento, pacífico, poderoso, cheio de bondade, cheio de amor, nada de preconceito, sem julgamentos, pré-julgamento de nada. Estou aqui, olhem para mim, sabe? Nem na sua morte ele não julgou ninguém. Tá bom, vocês vão me matar, mas você também não sabe o que vocês fazem, tudo bem? Sabe? Nem naquele momento ele emitiu julgamentos, porque o objetivo dele era mostrar a grande consciência do homem, o homem na sua perfeição consciente. É assim que vocês terão que ser. Só faltou ele dizer isso. Assim, olhem para mim. Tanto é que quando ele dava as grandes mensagens dele, ele sempre dizia esta frase, né? Quem tem olhos para ver, que vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Ele queria dizer o quê? Aqueles que já estão despertos à consciência, percebam. Percebam que vai ter que passar para os outros. Mas os outros não tinham olhos de ver, nem ouvidos para ouvir. Estavam dormindo, como é que você vai ver? Está dormindo, não vai ouvir nada, você não vai ver nada. Você está dormindo profundamente. Como grande maioria da humanidade está até hoje. Não compreendeu.
Primeira coisa, pegou ele e levou para certos lugares. Cristo é daqui, não é de vocês, tá, né? Ele pertence a nós. Ele foi um mestre da humanidade. Como junto com ele vieram outros tantos fazer trabalhos também, em outras regiões do planeta, não só ele, mestres da humanidade, trazer exemplo às pessoas, espelhos, para ajudar nessa dormida profunda, né, do ser humano. Uma pessoa que já viveu tantas vidas aqui nesse mundo, e que lá no mundo espiritual eles me pedem muito para falar sobre ela, mas ela é mal entendido o papel dela nesse mundo. Também foi levado para grupos religiosos, que é essa pessoa que comumente chamou-se aqui de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um espírito que já esteve várias vezes na Terra, lutando pelas pessoas, mostrando e ajudando no seu trabalho grandioso. Ela é uma pessoa, a gente quando está com ela, é uma pessoa decidida, maravilhosa, mas assim firme. Ela determina fazer, ela tem uma grande equipe que trabalha com ela. O trabalho essencialmente dela, já que nós nos tornamos, as pessoas no mundo inteiro se tornaram extremamente violentas, né? Desarmoniosas, se perderam esse equilíbrio. O trabalho dela é exatamente esse, trazer uma harmonia de novo às pessoas, para elas se acalmarem, trazer calma às pessoas. Olha, você não pode agir assim, tem que agir com calma, com paciência, trazer harmonia às pessoas. O trabalho dela não é religioso, ela não pertence a religiões, não é isso. Isso é outro engano. Ela é uma pessoa decidida, tem uma grande equipe que trabalha com ela. Ela interfere em muitos lugares. Ela esteve várias vezes na Terra com fisionomias um pouco diferentes, traçando trabalhos para a humanidade maravilhosos. Não é entendido o trabalho dela, esse trabalho de pacificação da fera que o homem virou, né? Essa coisa assim, temos que agredir aquele grupo porque o nosso grupo aqui é isso. Eu tenho que fazer isso porque senão eu vou perder isso, então eu tenho que acabar com aquela pessoa. Eu tenho que acabar com aquele grupo, esse grupo tem que acabar com outro, esse país tem que acabar com outro, né? Esse país tem que aniquilar o outro para que ele seja grande. Ela vê exatamente nesse trabalho de harmonização, paz, calma. Não há razão para conflitos, não há razão para atritos entre indivíduos ou comunidades ou nações. Então o trabalho dela mundial é esse, é de pacificação de tudo, de espíritos. Lá no mundo espiritual ela tem um grande trabalho também de ajuda a esses espíritos que já vezes partem daqui com essas ideias revoltosas e chega lá, tem que passar, ela tem que ajudar a harmonizar tudo isso. Ela trabalha com a grande equipe de um poder além da imaginação nossa. Então, são pessoas assim que trabalham constantemente para ajudar o nosso momento de grande desequilíbrio aqui na Terra. E que precisa que a gente fale disso, né? Outra categoria de seres que não humanos, que também faz parte dessa grande criação, mas não pertence a nós, ao nosso ramo humano, são os anjos, que também são seres encarregados de atribuições certas pelo Pai, que ajudam demais a humanidade em grandes momentos, que trabalham aqui com frequências e vibrações, ajudando toda esse pequeno endereço aqui, já bastante turbulento que está nesse momento, que plantam as essências da vida por todo o universo. É um trabalho maravilhoso que eles fazem, difícil do homem compreender. São seres de outra categoria, não pertencem ao nosso ramo humano, jamais pertenceram, foram criados daquela forma, com esse objetivo de ajuda, principalmente à humanidade, que precisa de muita ajuda, e ajudar o Criador, o princípio Criador, na sua criação, universos afora. O trabalho dele grandiosos são esses, entre outros tantos, né? E muitas vezes há necessidade da interferência deles aqui na Terra, em certos lugares e regiões,
para que não aconteça o pior. E fora isso, seres humanos, muitos deles foram encaminhados a esse mundo, das crianças que chegaram e através dos milênios foram transformando em pessoas inteligentes, mas não conscientes, foram os enviados, outros que já quebraram essa barreira da inconsciência e puderam então ser mensageiros do Pai, do princípio criador aqui. Muitos deles, os grandes profetas que trouxeram mensagens de força ao ser humano, de equilíbrio, grandes sábios que vieram em épocas determinadas, trazendo grandes princípios do pensamento maior, da grandeza de tudo, do cosmos e do Criador. Então, assim, a humanidade não é desamparada, porque senão a gente estaria bem pior. Nós temos referência e o principal ponto é esta grande pergunta que você tem que fazer o tempo todo. Onde está o meu caminho? Eu tenho que encontrar o meu caminho. Por quê? Se aqui dentro desse pequeno estabelecimento chamado Cabana, Casa do Pai, o que nós fazemos mais é a abertura do caminho, tem pessoas que até sabem um pouco do seu caminho, mas são tantas interferências de vibração, energias, e de outras pessoas também inconscientes, não culpadas, mas inconscientes, que o caminho dela se torna difícil, precisa ser aberto. O caminho precisa ser aberto. O que é abrir caminho, né? Uma coisa interessante, isso é uma boa pergunta. O que é abrir o caminho? Abrir caminho é quando tira toda aquela energia densa ao redor de você, da sua vida, para que a sua própria energia, então, determine os seus passos, sem interferência. É como se fosse, às vezes, um milagre. Tem pessoas que nada dá certo na vida. Quando se faz isso, tudo acontece que ela precisa e deseja. Tudo de bom na sua vida começa a acontecer. Desde saúde até suprir suas necessidades, tudo acontece. Abrir os caminhos. Então, quando você mexe no mundo das energias, mexe em frequência vibratória, é como se você fizesse uma limpeza no caminho da pessoa. Se você estivesse que caminhar até a esquina e está cheio de pedras, espinhos, tudo, como se fosse alguém lá e limpasse, deixasse a rua limpa e você pode passar tranquilamente. Abrir caminho é isso, é tirar os empecilhos da frente. Mas às vezes, para abrir caminho, você tem que mexer até no seu rio de sangue, na sua família, para que a sua vida seja liberada. Porque às vezes não é só você. A sua interferência vem às vezes de pai, de mãe, de filho, de tios, que às vezes você tem que mexer no próprio rio de sangue em que você está para abrir o caminho seu. Então é uma coisa, às vezes, não é tão simples, né? Às vezes envolve família. Muito bem. Quando nós estamos aqui nesse mundo da energia densa, que nós chamamos de matéria, corpo físico, veículo, seja o que você achar melhor, chega um ponto que esta matéria se cansa, como toda a natureza é assim, ela precisa retornar às suas origens, à sua descondensação. E você então fica livre de novo para retornar ao mundo espiritual. Aí é que acontecem os grandes dramas. Porque tudo que você arquiva aqui, vivencia, se você não compreende, leva os dramas, as tribulações aqui na sua cabeça, você vai levar para lá. Porque não é o seu cérebro que vai arquivar isso, é você que vai ficar arquivado tudo isso. Ao chegar de lá, se você leva daqui uma incompreensão, uma revolta muito grande, você vai chegar lá revoltado e com uma incompreensão muito grande, uma vontade terrível de se compensar daquilo, e você vai dar trabalho.
Até que alguém converse com você, explique, olha, isso foi uma coisa adquirida lá, mas não necessariamente tem que ser sua. Você pode deixar isso tudo para trás, que nós chamamos passado, e recomeçar daqui para frente uma nova etapa das suas vivências. Quando você explica que a pessoa compreende, tudo bem. Tudo bem. Mas e se a pessoa não aceitar? Só tem uma forma de ela se livrar disso. Pode ser uma culpa, pode ser uma necessidade de uma vingança, uma compensação, um sentimento terrível que ficou contra alguém. Só existe uma forma, que também faz parte de uma lei. Tudo que é causado aqui neste mundo da energia densa, da matéria, só pode ser desfeito aqui. Aí você tem que voltar. Voltar para trabalhar aquele aspecto, aquilo que você levou e não conseguiu resolver lá. Então você volta, por exemplo, com um sentimento muito ruim contra pessoas, contra situações, medos, fobias, medos terríveis, a ver de água, de altura, de cachorro, do animal. A criança já nasce com aquele medo, porque traz o registro ainda. Aí eu falo, registro, mas registro? Opa, estou falando alguma coisa diferente. O que é o registro? Nós temos ao redor de nós, o espírito, uma quantidade imensa de corpos energéticos, como fosse uma roupa que reveste o espírito. Esses corpos energéticos são encarregados de armazenar tudo que nós vivenciamos a cada segundo aqui nessa vida. E nas outras vidas, e nas outras vidas. Tudo. Tudo. As coisas ruins também? Também. Então as coisas desagradáveis que você vivencia aqui, ficam registradas aqui. E você leva com você. Tá, então como é que eu me livro disso? Entendendo, tornando consciente disso e sabendo que aquilo foi um fato natural da vivência aqui, mas que tem que ficar na matéria, não levar para o lado de lá. Quando você compreende isso, isso dissolve-se. Você tem que compreender e aceitar isso. Se você não aceita que alguém te prejudicou aqui, que ele também estava inconsciente, que ele também nem é culpado, ele pode ser responsável, mas não culpado. Se você aceita isso e... voltamos aqui naquela história do perdão, né? Perdoa. Perdoa é aceitar aquilo como natural. Então você perdoa, deixa a pessoa com a prática delas. Você não veio para mudar a pessoa, veio para mudar você. Deixa a pessoa, chama perdão. Você aceita aquilo como natural. Deixa com ela. Não carrega de energia os seus corpos, de energia ruim, de querer compensação daquela pessoa. Quando você faz isso, você limpa esse registro. Ele não pulsa mais. Porque os registros nesses corpos, eles pulsam com emoção. Porque quando você pensa, a emoção vem. Pense agora num fato desagradável para você ver como é que vem a emoção que você pensa. Então vem a emoção que já está registrada. Um fato que vocês passaram desagradável nessa vida, quando vocês pensam, pulsa lá. Você sente aquele mal-estar na matéria. Porque o cérebro, quando ele recebe a pulsação dos corpos energéticos, ele não faz diferença se é agora ou se foi antes. Ele não faz diferença disso, ou se é imaginação. Para ele é real e agora. Então, quando você pensa, você traz de novo para o presente aquilo que era passado. Então, você vivencia novamente. Então, por isso que lá na frente, você precisa de limpar esses sentimentos todos daqui, para chegar lá no mundo espiritual e estar tranquilo. Não ter nada te perturbando, para planejar então a sua sequência de vida ou de permanência lá um pouco, para depois retornar. Porque nem sempre você volta rápido, às vezes você prefere ficar lá adequando um conhecimento para depois retornar. Ou trazendo um grande conhecimento para cá, para ser desenvolvido através de você. Tudo bem.
Então, não necessariamente você volta rápido, você pode esperar um pouco, ter que esperar um pouco. Muito bem. Há aquelas pessoas que estão preparadas para a partida, que elas se preparam, não, está chegando o meu momento, então eu quero ir tranquilo, eu não quero levar nada daqui, eu não quero levar nenhum desgosto das pessoas, eu já perdoo todo mundo, né? Essas pessoas normalmente quando chega lá, é uma plenitude maravilhosa. Nós temos tantos amigos no mundo espiritual que as pessoas se assustam. É aquele multidão de pessoas querendo te abraçar e te receber, e te congratular. Então assim, é muito bom, porque nós temos grandes amigos e grandes amores do outro lado da vida. E nem poderia ser diferente. Se nós temos, às vezes, centenas de vidas já, imagina se você não tem amores e não tem amigos do outro lado. Às vezes você tem aqui uma pequena roda de amigo, não quer dizer que de lá você não tem uma multidão de pessoas que gostam de você demais, gostariam de estar com você. Porque nós somos seres imortais e fabricantes de sentimentos por onde nós passamos. E quando você se preocupa a fabricar só os sentimentos gratificantes, grandiosos, você se torna também uma luz para os outros. Os outros olham para você e gostam de estar com você, gostam de participar da sua vida. Isso é quando você já vai aparando todas as arestas, né? E se tornando um ser já dentro dos padrões que o Mestre Jesus falava. Alguma pergunta dentro disso que nós comentamos? Eu até tenho, mas eu estou formulando essa pergunta. Oi? Eu até tenho, mas ainda estou formulando ela. Porque quando você diz desse despertar de consciência que a gente passa por aqui sem problemas, né? Você transita. A gente não tem, então, com esse conhecimento, com esse despertar de consciência, interferir. Então a gente não interfere, não pode interferir absolutamente em nada. Vou te dizer como. Eu sou amiga do Wellington. Sim. Eu percebo que o Wellington, diante de ter essa consciência despertada, percebo que o Wellington tem um problema e que eu posso, de alguma forma, ajudá-lo. Sim. Mesmo que ele não queira ou que ele também não me pergunte. Mas o fato de estar perto e de eu tentar conduzir de alguma forma para que isso aconteça. É errado isso? Olha, existe tantas formas de você ajudar uma pessoa que mesmo sem você disser assim, eu quero te ajudar e tal, existe tantas formas que você pode se colocar que a pessoa vai ser ajudada independente de você dizer isso para ela, tá certo? Você pode conversar com o Hélio, por exemplo, dentro dos princípios que você entende, naturalmente conversar com ele, e ele, se tiver necessitado realmente, ele vai acabar te fazendo perguntas. Aí você vai ter a oportunidade, então, de, sem interferir no que ele crê, que ele acredita, diz a sua verdade, tranquila e suave, sem agressão. Porque a pior coisa do mundo é quando você agride uma pessoa com o seu, entre aspas, conhecimento, né? Não é assim, não, você está errado por isso, isso. A pessoa, naturalmente, ela vai rejeitar a sua ajuda, vai se sentir agredida. Então, primeiro, ninguém nunca está errado. A pessoa está vendo a realidade da sua forma somente. E ela acha que está certa, e para ela está certa. Até o dia que ela vai refazer essa visão sua e ver que não era a visão adequada que ela tinha da realidade, aí ela vai dar uma guinada para outro lado, vai buscar algo mais grandioso do lado da verdade, do conhecimento, da realidade maior. Mas se você faz isso, você está ajudando o Wellington. E a sua presença junto dele, com a sua vibração, vai ajudá-lo demais já
a perceber coisas que ele não percebia. A sua própria frequência e vibração interfere na dele. Principalmente se você tiver no coração a vontade de dar uma força para o Wellington, né? O problema são as palavras erradas, às vezes, que você usa, né? A pessoa que se propõe a ajudar a outra, ela tem que entender o momento daquela pessoa. Muitas vezes ela não está preparada para receber alguma orientação, né, através de alguma conversa. Se for de uma forma, como você disse, mais agressiva, ela vai focar mais na agressão do que no conteúdo do que você tem para passar para ela. Então a pessoa acaba se afastando e muitas vezes se afasta de vez. Então tem que ter a sensibilidade de saber o momento da pessoa. Se ela está, né, de repente, preparada para ouvir aquilo ou não. Porque às vezes a pessoa passa por esses momentos, né, de cometer erros, ela está no momento de aprender. Vai chegar um momento que ela vai cansar de apanhar e ela vai, poxa, por que eu sofro tanto? E ela vai olhar para si mesma e tentar descobrir o que está acontecendo de errado. Até ela se ver, né, ver seus próprios erros, sua conduta. Então é importante a pessoa saber também se ela Perfeito. tem um momento, né, se a pessoa está preparada para ouvir aquilo. Perfeito. Porque, gente, naturalmente, nós já dissemos antes aqui que nós somos incapazes de ajudar um ser humano. Um ser humano ajudar o outro. Nós não temos esse poder. Tudo que nós fazemos, nós estamos ajudando o mundo material, que não tem nada a ver com o ser humano. Ajudar o ser humano, só ele pode. Para que o Wellington seja ajudado, ele tem que falar assim, olha, eu preciso mudar, eu quero mudar, me ajuda, me dá um... Sabe? Aí, sim, ele é que está mudando. Ele está pedindo você algum elemento, mas só ele vai mudar o que ele é. Está entendendo? Tá. Mudar o que ele é, só ele pode mudar. Mas esse inconsciente não pode, de alguma forma, mesmo que seja a própria matéria, talvez, às vezes, peça uma condução que essa inconsciência não deixa de perceber isso. Porque às vezes tem pessoas que você sente que ela quer muito, mas ela tem a dificuldade de verbalizar isso. A atitude, às vezes um sentimento de tristeza, ela está te falando alguma coisa no sentido de dizer, poxa, mas eu preciso tanto perceber o que eu preciso fazer. E aí você olha, às vezes... Mas o trabalho da mente, na verdade, o ser humano, quando ele quer mudar, ele já busca caminho e ele muda mesmo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que viviam na rua, aqui mesmo nessa cidade, deitada no chão, bebendo cachaça o dia inteiro e não tinha jeito. Um dia eu falei assim, sabe uma coisa? Não mexo mais com isso, vou me transformar em um homem honesto, cuidar da minha família e pronto, nunca mais. É porque ele quis. Então o ser humano, quando ele quer, porque muitas vezes ele está falando assim, mas ainda é um processo da mente, essa lamúria toda. Na verdade, às vezes ele está passando por um processo até necessário para ele e você interfere numa hora que não pode. Ele precisa passar por aquilo para o despertar. Aquele fogo que está ali do sofrimento é que vai fazer, fala assim, faz uma coisa, eu não quero isso mais. Aí o ser humano determina. Por isso que o ser humano, ele mesmo dentro da inconsciência, ele determina, lá de dentro, chega. Não vou fazer isso mais, eu não faço mais, não pratico mais isso. Aí sim, aí tudo o que for necessário de bom, dê a ele, porque é o mundo da matéria, entendeu? Se é coisas materiais, ajude, dê, mas não está ajudando ele, está ajudando o mundo material que circula ele. A matéria dele, inclusive, faz parte do mundo material. Então, até ajudar a matéria dele, você não está ajudando ele, tá entendendo? O ser humano é o centro disso, mas se ajudar uma pessoa, dar dinheiro para fazer uma cirurgia ou encaminhar, você não está ajudando o ser humano, mas o mundo material dele, matéria inclusive. Isso é que é o difícil entendimento, entendeu? Nós não temos capacidade de ajudar o outro, o ser humano, o outro. Temos condição de carrear os bens materiais para ajudar a vida, a matéria, tudo, mas não ele. Ele é aquele que diz assim, eu quero ser outra pessoa, eu quero tomar outro caminho, e aí ninguém segura,
E ninguém também faz isso. Tá entendendo? Gente, muito obrigado. Até sábado que vem. Continuaremos.